Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, vamos trabalhar para o Senhor. Hoje recebi essa mensagem no YouTube do irmão Marcelo. Pastor, o Senhor te abençoe. Acompanho seu trabalho de oposição às testemunhas de Jeová e o Senhor está cada vez melhor. Casei com uma mulher da família Testemunho de Jeová. Hoje ela abandonou esta seita e agora está passando pelo assédio moral que passa todo desassociado. Seu trabalho me ajudou muito nesse trabalho de conversão. Obrigado e continue, por favor. E eu respondi: olá, Marcelo, suas palavras me ajudam muito a continuar nessa luta de defesa da nossa fé, apresentando a verdade para que muitos não caiam na mentira. Fico feliz em saber da libertação de sua esposa, que ela não dê a menor importância a esse tipo de assédio. Um abraço. Essas palavras de incentivo são boas para que nós possamos continuar o nosso trabalho de exposição da verdade. Mas hoje estou aqui para oferecer gratuitamente apostilas. E a primeira é a apostila deste livro aqui de minha autoria, A Verdade sobre Maria. Começou em formato de apostila em 1997. Então nós temos aí 16 anos, foi em outubro de 1997, 16 anos que eu escrevi esta apostila. Depois foi editado um livro em 2004. Logo, há quase 10 anos esse livro foi lançado. A editora distribuiu, vendeu alguns, aí o estoque já esgotou. Certamente não se encontra mais nas livrarias, nem na internet, a não ser download. Você pode fazer na internet procurando, ainda acha. Mas eu estou oferecendo aqui a apostila que eu posso remeter gratuitamente por e-mail. Quero que você anote aí o meu e-mail. Só dessa forma você poderá encontrar. O que eu trato nesse livro e nessa apostila? Alguns assuntos abordados neste livro: a origem da adoração a Maria, a Assunção de Maria, a Sempre Virgem Maria, a medianeira, intercessora e advogada, Mãe de Deus, padroeira e co-redentora, depositária de preces, Rainha do Universo, e etc. Os irmãos de Jesus, a mulher vestida de sol. Então, eu apanhei os dogmas marianos extraídos do catecismo da Igreja Católica e fiz uma análise comparando esses dogmas com o que está na Bíblia Sagrada. Ofereço gratuitamente. Mas, pastor, se eu quiser comprar, você me vende? Não vendo. Eu tenho poucas edições, apenas para amigos, irmãos da minha igreja, os novos convertidos, que eu distribuo gratuitamente. Mas aqui está a apostila. Eu remeto a capa, índices, biografias, edição e tal, tudo bonitinho. Você tira a cópia, coloca apenas os créditos, como é de direito, e usa como bem entender. Todas as apostilas que eu vou apresentar aqui, te oferecer, você pode usar da maneira que você quiser. Isso já está no meu site há muitos anos. E há muitos e muitos anos, eu acho que há 10 anos, eu remeto apostilas a muitos e muitos interessados. Eu não sei nem quantas eu já remeti, não só a Verdade sobre Maria, mas muitas outras que eu vou apresentar aqui. O meu e-mail para pedir essas apostilas: ayrton.com
palavradaverdade@gmail.com. Ayrton, tudo minúsculo, Ayrton, tudo junto, palavradaverdade@gmail.com. Não custa coisa alguma para você, é só pedir e eu remeterei. Meus amados, eu tenho também aqui uma apostila que é a Doutrina do Espírito Santo. Eu já remeti centenas para irmãos interessados em conhecer mais a respeito do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, explicando cada um dos dons espirituais, quem é o Espírito Santo e etc e tal. Dons ministeriais, uma apostila de fácil entendimento, pequena, e fica aqui a minha oferta. Tem também a parte de perguntas e respostas a respeito dos dons espirituais, de batismo no Espírito Santo, do falar em línguas, e assim por conseguinte. Por exemplo, o batismo do Espírito Santo é condição para a salvação? Não. Somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Pentecostais e não pentecostais são salvos em Cristo, irmãos em Cristo. Então, para que serve o batismo do Espírito Santo? O apóstolo Paulo responde dizendo que toda manifestação sobrenatural do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está em 1 Coríntios 12, versículo 7. Se esses dons não tivessem nenhuma utilidade, Deus não concederia tais dons. Também não os teria prometido. Também não teria derramado do seu Espírito sobre os discípulos no Pentecostes. Uma das finalidades é receber poder. Uma das finalidades dos dons espirituais, do batismo do Espírito Santo, é receber poder. Não vos ausenteis, disse o Senhor Jesus, de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, essa é a finalidade desta apostila. Outra apostila que eu ofereço para quem desejar possa, é só pedir pelo e-mail. Nova Era, Movimento Nova Era, com os seus símbolos, o significado dos símbolos e etc. E tal. O índice é o seguinte: definição de seitas e heresias, doutrinas da nova era e a palavra de Deus, símbolos, estados alterados da consciência, Maitreya, desmascarando o plano do diabo, Anticristo, o vidente de Baturité, o anticristo, a nova ordem mundial, o caminho largo, glossário, biografia, etc. e tal. Eu escrevi em dezembro de 2001, já temos aí 12 anos, eu tinha muito tempo, muita energia para escrever e aproveitei o tempo. Outra apostila que eu ofereço para os meus amados, tudo isso aqui já está no meu site e eu já atendo há muitos anos. 150 perguntas e respostas, das mais variadas. Foi escrito aqui em 1998 e houve uma revisão no ano 2000. Então, há 13 anos que eu tenho essa apostila e ofereço aos irmãos. Também, no meu site, tem muito mais do que 150 perguntas e respostas. Talvez umas 300 e poucas. É só ver lá no índice. O meu site é palavradaverdade.com. Tem lá perguntas e respostas. Você tem lá, talvez umas 300, 350, não me lembro quantas perguntas e respostas. Vamos ver aqui então
uma das perguntas: o que é protestantismo? Respondo: é a religião dos protestantes. Também definido como nome genérico, porque são denominadas todas as igrejas cristãs do Ocidente que entraram em conflito com a Igreja de Roma do século XVI, denegando a autoridade papal. O ponto alto do protesto deu-se aos 31 de outubro de 1517, quando o sacerdote alemão Martinho Lutero, da Ordem de Santo Agostinho, publicou 95 teses criticando e condenando as doutrinas e abusos cometidos pela Igreja Católica, mais especificamente quanto à venda de indulgências. Então, isso é um dos 150 assuntos que eu trato aqui nesta apostila. Por exemplo, o homem originou-se do macaco? Aquela teoria da evolução? Não, o homem foi criado por Deus, como está escrito na Bíblia, Gênesis, capítulo 1, verso 27. Segundo a teoria evolucionista desenvolvida e defendida pelo naturalista inglês Charles Hobbes Darwin, 1809-1882, data de nascimento e morte dele, em seu livro A Origem das Espécies, a vida universal originou-se inteiramente da matéria inorgânica, ou pelo menos de algum germe primitivo. Em outras palavras, bilhões de anos atrás, o homem era um fragmento de pedra ou uma bactéria. Foi evoluindo, passou por cobra, sapo, lagarto, chegou ao macaco e se transformou num ser humano. É simples, né? Quem acredita em reencarnação e procura saber de suas vidas passadas, poderá ter surpresas desagradáveis, como, por exemplo, descobrir que foi um tijolo ou um jacaré. Se vai regredindo, poderá que rompa esse sistema todinho chegue nas suas origens. Em oposição a esse absurdo, existe a teoria criacionista que, de acordo com as Sagradas Escrituras, diz que o homem é criação divina. Então, está aqui. O nome da apostila é Você Responde. Você pergunta, Deus responde. Pois bem, nós temos outra apostila que nós oferecemos de graça para você. Basta pedir pelo meu e-mail, que vai aparecer aí na telinha. Essa apostila foi escrita em 97, também, uns 15 anos. E o título é Jesus Cristo, o Santo dos Santos. 10 razões por que não prestamos culto aos santos. Quem são os santos? Tudo isso aqui eu respondo, procuro responder dentro da luz e conforme a luz que Deus me deu, em torno desse tema. Jesus Cristo, o Santo dos Santos. Vamos lá. Esta aqui é o fogo do Apocalipse. O fogo do Apocalipse é uma apostila que foi escrita em 1999, há mais de 13 anos, em que eu tento descrever o final dos tempos, as últimas coisas, a partir do arrebatamento da igreja. Mas eu faço aqui alguns comentários sobre Nostradamus e começo já com a segunda vinda do Senhor Jesus. Os temas, o índice é o seguinte: o estado intermediário, aquele estado em que o Espírito, que está no céu esperando o fim dos tempos, espera o momento da ressurreição, ou seja, quando o corpo então será também redimido, porque a redenção abrange alma, corpo e espírito. O dia do Senhor, arrebatamento da igreja, os sinais, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação,
anticristo, abominação da desolação, o sinal, o número e a imagem da besta. Os juízos de Deus, a batalha do Armagedon, a vinda de Jesus na segunda fase, o milênio, as 70 semanas de Daniel, a última revolta do diabo, o juízo final, novos céus e nova terra. Eu falo sobre Nostradamus aqui, nova mensagem do fim do mundo, a cronologia do fim e etc e tal, e bibliografia. Sobre a cronologia do fim, vou ler aqui rapidamente o que foi escrito. Cronologia do fim. Bom, eu não estou encontrando aqui, mas vocês recebem a apostila e fazem a leitura e tenham bom proveito. Essa apostila aqui, escrita já também há muitos anos, tem um título: O Espiritismo é cristão? É uma pergunta. Eu acho que todos fazem essa pergunta aqui. Está aqui a foto de Allan Kardec, o pai do Espiritismo moderno. Então eu analiso muitas das doutrinas, as principais doutrinas, principalmente a reencarnação, à luz da palavra de Deus. Eu digo aqui na capa: a série de estudos aqui apresentada tem como finalidade maior estabelecer a clara distinção entre cristianismo e espiritismo. Como o termo espiritismo cristão tem sido muito usado, nada mais correto da parte dos cristãos definir os limites entre uma e outra crença, à vista da inerrante palavra de Deus. Cabe aos cristãos esclarecer a opinião pública sobre as verdades bíblicas e as verdades que se encontram no livro dos Espíritos e nos demais admitidos pelo Espiritismo. Então, nós abordamos os seguintes aspectos, os seguintes temas nessa apostila: o Espiritismo e o Espírito Santo, o Espiritismo e os Espíritos malignos, o Espiritismo e a reencarnação, o Espiritismo e a feiticeira de Endor, o Espiritismo e a reencarnação de Elias, o Espiritismo e a ressurreição de Jesus, o Espiritismo e a ressurreição de Lázaro, o Espiritismo e o sofrimento de Jesus, o diabo e a reencarnação, o Espiritismo e a palavra de Deus. Mais uma apostila aqui, o princípio das dores. E eu trato aqui do seguinte: o cumprimento das profecias, poluição do ar e das águas, terremotos e tufões, fome, pestes e guerras, depravação e violência, promiscuidade sexual e drogas, abortos, satanismo e idolatria. Escrito em 1997. E Jesus diz em Mateus 24, versículo 8: todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então, eu tento aqui dissertar que princípios são esses. Nós estamos no começo do princípio das dores, nós estamos no meio dessas dores, e ele faz a comparação com dores de parto. Pois bem, nós estamos no final. É um modo, devemos meditar. A Bíblia diz no Salmo 1 que devemos meditar muito na palavra de Deus, e ele vai nos dando sabedoria. Eu falo, por exemplo, sobre sexo. Dentre das dores, dentre dessas promiscuidades que nós estamos vendo, assistindo no mundo,
esse desregramento moral. Eu falo sobre corrupção, jogos de azar, sexo. O sexo entre não casados, pessoas que não têm vínculo conjugal, tornou-se uma prática normal. Falar que isso é pecado é uma caretice. Para falar aí no mundão, é pecado. O quê? Sexo pecado? Uns dizem, Deus me fez assim, Deus fez o sexo. Nossos adolescentes estão erotizados. O sexo está na mente dos jovens, que prematuramente se erotizam. A televisão é um dos veículos responsáveis pela erotização em massa de nossa gente. Filmes, novelas, entrevistas e programas outros difundem, ensinam, promovem e exaltam a sensualidade, o sexo livre, a depravação e a homossexualidade. Além disso, revistas e filmes pornográficos estão à disposição de qualquer um nas bancas e nas casas especializadas. Os filhos são orientados pelos pais a praticarem o sexo já na adolescência. Atos 12, aos 12 ou 13 anos, meninos e meninas estão entrando nessa onda. A orientação é a seguinte: se você usar camisinha, pode. Mas Deus diz que com camisinha ou sem camisinha, não pode. Com camisinha ou sem camisinha, não pode. Sabemos o quanto é difícil para os jovens permanecerem virgens até o casamento. O quanto é difícil para os jovens permanecerem virgens até o casamento. Os apelos do mundo à sua volta são tentadores e falam mais alto do que a repressão e conselhos dos pais. As crianças passam muitas horas diante da televisão recebendo mensagens de erotismo, violência e satanismo. E os pais, por ignorância, incompetência ou cegueira espiritual, aceitam essa situação. Os jovens mal conseguem chegar aos 15, 16 anos sem uma experiência sexual. Não só a televisão, livros, revistas, filmes, peças teatrais, músicas e ritmos sensuais bombardeiam de forma incessante a mente de adultos e crianças. O subproduto disso: estupros, taras, abortos, divórcios e doenças daí decorrentes. Reflexão: nenhum fornicador ou impuro tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, versículo 5. Não adulterarás. Adulterar compreende infidelidade conjugal, imoralidade sexual e os demais pecados pertinentes. E eu continuo aqui dizendo mais alguma coisa sobre esse assunto. Então, o princípio da dor. E nós temos por último aqui crenças e religiões. Primeiramente eu escrevi essa apostila para o meu próprio uso, para que eu, num abrir e fechar de olhos, eu pudesse ver aqui quem é o profeta, o fundador de determinada religião, quantos adeptos no mundo, e etc e tal, quais as doutrinas. Depois eu vi que essa apostila poderia servir para outros irmãos e realmente está servindo muito. Na minha introdução, eu digo: fala-se na existência de 36 mil seitas no mundo. A cada dia surge um novo grupo, uma nova heresia ou uma particular interpretação da Bíblia. A cada dia. Outros dispensam totalmente as doutrinas bíblicas, como é o caso do budismo e do movimento Hare Krishna. O presente trabalho não tem por escopo dissertar com profundidade as religiões relacionadas. O objetivo é apresentar um resumo de alguns grupos, a fim de que o leitor possa ter uma visão rápida do mundo religioso, suas doutrinas, ídolos, deuses e fundadores.
Apresento neste estudo provas bíblicas da deidade de Jesus. Eu falo a respeito da divindade do Senhor Jesus. Ontem eu gravei um vídeo a respeito disso, falando da Trindade. Como se sabe, uma das características das seitas é negar a natureza divina de Cristo, com que negam também a doutrina cristã da Trindade. Então, vamos ver aqui quais as religiões que eu abordei. Budismo, o fundador Buda, Siddhartha Gautama, fundado em 525 a.C., etc. e tal. Espiritismo, hinduísmo, igreja local, igreja adventista do sétimo dia, igreja da unificação, islamismo, meditação, yoga ou yoga, e eu falo sobre meditação da nova era, estados alterados da consciência, mormonismo, movimento Hare Krishna, movimento nova era, e eu disserto aqui sobre a divindade do Senhor Jesus e etc e tal. Então fica aí a minha oferta, é grátis, completamente grátis. Ah, não preciso depositar alguma oferta na igreja? Não, nem no tostão. Você pede e eu envio. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.